Olá, crianças. Eu vou fazer essa explicação para quem não foi no presencial e não pegou a explicação desse tema. Equação polinomial do primeiro grau. Então, uma equação ela é polinomial do primeiro grau quando pode ser escrita da forma ax igual a b. Então, o a e o b são números, são a representação de números, tá? Qualquer número. Só que aqui está representado por A e B para dizer que eles são diferentes, tá? E um detalhe é que o A, que o número que representa a letrinha A, tem que ser diferente de zero. O X, nesse caso, ele é a incógnita, tá bom? É a variável da equação. Esse tipo de equação, ela é chamado do primeiro grau, porque o maior expoente que aparece na incógnita é 1. Aqui, ó, o expoente que aparece no x, x elevado a 1. Né? Não é usual colocar o 1, é só para vocês identificarem, tá? Então, ela é do primeiro grau porque o maior expoente que tem na incógnita x é o 1, tá? E para resolver essa equação, nós temos que achar o conjunto de solução dessa equação, achar o valor de x. E como que a gente faz isso? A gente pega e isola o x em um dos lados do igual. Então, a equação está assim, x mais 45 igual a 121. O igual está aqui, nós temos que deixar o x sozinho de um lado do igual para você achar a solução dele. E como que a gente faz isso? Então, o 45 ela está sobrando aqui desse lado, nós vamos colocá-lo para o outro lado na operação inversa. Então, quando tem uma operação aqui, ele está somando, tá? Quando ele vai para o outro lado do igual, ele vai na operação inversa. E qual é a operação inversa da adição? A subtração. Então, ele vai subtraindo. Aí, o 121 vai ficar menos 45. Aí, é só calcular e dar o resultado. Aqui. 3x igual a 123. É um outro exemplo. Quando aparece um número do lado da variável, do lado da incógnita x, nós sabemos que ele está multiplicando. Não aparece aqui o sinal da multiplicação, não aparece o asterisco, mas você sabe, ele está em oculto, mas você sabe que quando está dessa forma, ele está multiplicando a letrinha x. Então, da mesma forma, nós temos que isolar o x de um dos lados do igual, no caso aqui do lado esquerdo, e o número que estiver sobrando, ele tem que ir para o outro lado. E vai na operação inversa. Então, aqui o 3 está multiplicando, ele vai para o outro lado dividindo, e a gente coloca na forma de fração, porque a gente já estudou isso, que fração é uma divisão, né? Outro detalhe, na multiplicação e na divisão, o número leva o sinal dele. Então, aqui o 3 é positivo, ele leva o positivo com ele não vira negativo do outro lado, tá? Então, na multiplicação e na divisão, se aqui o 3 fosse negativo, ele iria negativo também, tá? Mas aqui no caso ele é positivo, permaneceu positivo. Também coloquei aqui alguns problemas, né? A quinta parte de um número de gibis que Pedro tem é igual a 16. Quantos gibis Pedro tem? Então, a gente não sabe o valor de gibis que Pedro tem. Mas a gente sabe que para achar a quinta parte, nós temos que dividir por 5. Então, se a gente não sabe o número, a gente coloca o x e a quinta parte é dividido por 5 em forma de fração. Então, ficou x sobre 5 igual a 16, tá? Da mesma forma, para achar a solução dessa equação, nós temos que isolar o x e tirar o 5. O 5 está sobrando. Então, o 5 vai para o outro lado do igual na operação inversa. Se ele está dividindo, do outro lado ele vai multiplicando, tá? E depois é só calcular. O outro problema. A idade de Tiago, menos 13 anos, é igual a 34 anos. Qual é a idade de Tiago?
nós não sabemos a idade de Tiago, mas nós sabemos que a idade dele menos 13 é igual a 34. Então, é só montar. X menos 13 igual a 34. A mesma forma, isolar o x de um dos lados do igual, no caso aqui do lado esquerdo. O que tá sobrando? O menos 13. Então, ele vai para o outro lado na operação inversa. Se ele tá subtraindo, ele vai somando. E aí, é só fazer o cálculo da operação. Eu passei alguns exercícios para vocês. E eu vou explicar, tá? Da mesma forma, lá que eu expliquei nos exemplos, vocês vão fazer nesse exercício, tá? Determine o valor de x em cada equação abaixo. Então, aqui, x mais 5 igual a 11. Eu tenho que isolar o x. O 5 está sobrando, ele está somando, ele vai para o outro lado subtraindo. E fazer a conta 11 menos 5 igual a 6. Então, o valor de x é 6. Isso vocês vão fazer com todos. Lembrando que, se é multiplicação e divisão, e o número for negativo ou positivo, ele leva o sinal quando ele vai para o outro lado, tá? O exercício 2, determine o conjunto de solução de cada equação polinomial do primeiro grau. Então, aqui nós vamos juntar os iguais primeiro, né? Que é o exercício que a gente já fez anteriormente, né? Juntar os iguais. Então, aqui tem o 2x, ele tem o x, ele não vai poder se juntar, porque ele tá diferente dos outros. Os outros são só números. Então, a gente vai juntar os números, menos 4 com 6, o número positivo é maior. Então, a gente repete aqui, ó, 2x. Como o 6 é positivo, ele é maior do que o 4, então o resultado vai ser positivo. Então, 6 menos 4, 2. Igual a 20. Aí, qual é o próximo passo, né, para ser feito? É colocar o 2 para o outro lado. Ele tá somando, ele vai para o outro lado subtraindo. 20 menos 2, 18. Sobrou ainda o número 2 aqui grudado no x, né? E quando ele está dessa forma, a gente sabe que ele está multiplicando. Então, para tirar esse 2 do lado do x, a gente tem que jogar ele para o outro lado do igual na operação inversa, que é a divisão. Então, ficou 18 dividido por 2, que dá 9, tá? Você vai fazer isso com todos os exercícios que tem aqui. Aqui tem um parênteses, vai primeiro resolver o parênteses, vai fazer aquela regrinha de sinal, depois para tirar o parênteses e fazer o mesmo processo, tá bom? Aqui na letrinha G, que tem vários X, você vai usar aquele esquema que a gente já aprendeu, que é somar só os números e pôr a letrinha uma vez só, né? Você tá somando só os números que acompanham o X. E o X você só coloca uma vez. Aí, depois, é só resolver a equação, como eu expliquei anteriormente para vocês, tá bom? Então, eu espero que vocês consigam fazer. Se tiver qualquer dúvida, falem comigo lá na escola ou para quem vai ainda ficar no remoto, fala pelo WhatsApp, tá bom? Bons estudos!